Olá, que alegria estar com você, começando mais um programa Vida em Foco para esse nosso encontro diário aqui pela TV Evangelizar, transmitido para todo o Brasil via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos nos inspirar na vida dos santos para viver o nosso dia a dia em busca da santidade. O meu primeiro convidado vai falar sobre isso, vai nos ajudar. Diácono Henri Cunha está aqui com a gente para nos auxiliar e nos inspirar neste dia. Também vamos falar sobre adestramento com alguém que não apenas adestra, mas também entende da psicologia dos animais. Então, aqueles probleminhas que você tem em casa, você vai melhorar neste relacionamento com os seus pets. E vamos falar sobre a área de saúde das canetas emagrecedoras, entender o que são, para que casos ela representa segurança e para que casos não é recomendada. Então, fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Olha só que alegria a gente começar falando sobre santidade. Algo que parece estar assim tão distante da nossa realidade, mas nós temos vários exemplos de santos e até aqui essa conversa é para inspirar e não para deixar a gente ainda mais afastado, né, Diácono? Seja muito bem-vindo, meu querido Diácono Henri Cunha aqui com a gente. Obrigado, boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham, afetuoso abraço a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui para falar desse tema tão importante e muitas vezes tão pouco falado, tão pouco comentado na atualidade. Sim, e até começo, né, perguntando, nós sabemos pela fé que temos todos esse chamado para a santidade, mas como trazer isso para o dia a dia? É preciso, assim, muitas mudanças, como a gente vê nos grandes santos e acaba até em alguns casos achando que é impossível, né? Como que a gente tem que olhar para a vida dos santos? Primeiro, eu acho que nós temos que olhar para Jesus. Então, o nosso chamado é sempre de união íntima com Jesus Cristo, né? Os santos têm essa qualidade de estar muito ligados a Jesus. Então, assim, de certa forma, o modo nosso de viver é uma consequência dessa união íntima. E é isso que acontece com os santos. Através dos seus exercícios espirituais, da sua vida e, sobretudo, da caridade. Muitos dos santos, né, eles se envolvem muito com a caridade. Nos vários níveis da caridade, seja com os pobres, seja na sua própria doação da vida, como no princípio, né, do tempo dos mártires da igreja, e assim vai. Sim. Mas não precisamos hoje chegar a isso, né? Vivendo corretamente, tendo essa união com Jesus, nós temos vontade de estender a mão para o próximo, amar a Deus e amar ao próximo, né? Não só a Deus. Então esse que é o diferencial também, que às vezes nós esquecemos de praticar. Sim, é interessante esse teu ponto de vista, porque ele parte da conexão com Deus e tudo que vem é o que o próprio Deus deve ir agindo, né? E na vida de cada um, de forma particular, de forma especial. E não a gente buscar, digamos, só um crescimento de virtude, que é muito positivo, mas não é a virtude que leva a Deus, é o contrário, né? Deus que leva a virtude, é mais ou menos isso? Justamente. Então é uma alteração interna nossa. Muitas vezes nós levamos uma vida à toa, sem um objetivo assim, só com objetivos terrenos. Ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, objetivos práticos da vida. E nos esquecemos da nossa alma, do nosso interior, daquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que se reflete nas atitudes, muitas vezes, das pessoas conosco e nossa com as pessoas também. Então, esse viver a virtude, viver uma coisa diferente, vem dessa união íntima que transborda de nós para o mundo também. Sim. Né? Então, assim, não é só ter um objetivo, mas nós termos essa união através da oração. Sim. Exercícios de oração também, né? Sim, isso nos leva também a essa união íntima com Cristo, a união íntima com Deus. E Deus opera pelo Espírito Santo. Se nós cremos que o Espírito Santo rege a igreja e que Ele santifica as nossas vidas. Nós muitas vezes, hoje em dia, Carol, esquecemos até dos sacramentos,
né? Esquecemos do nosso batismo. A vida vai nos levando realmente. A vida vai nos levando, vamos esquecendo, vamos fazendo as coisas meio mecanicamente. E se nós nos desligamos da oração, nós realmente vivemos só uma vida terrena. Não temos mística. E é isso que falta muito hoje, hein? Muitas pessoas se deixam levar pelo mundo, o mundo no sentido ruim, porque existe o mundo no sentido bom também, e se deixam levar e vão só na vida prática, só no materialismo muitas vezes, né? Nós temos essa tendência, na verdade, todos nós, né? Sim, temos que fazer um esforço, né? Tem algum santo assim, ou santos, que você considera que são bastante inspiradores para muitas pessoas? Alguns que a gente olha e fala assim, talvez, não sei se pela história, pela conversão, enfim. Cada santo ele tem um carisma diferente. Cada santo ele tem algo que vai contribuir com a nossa espiritualidade, né? Talvez hoje, se nós olharmos os jovens, por exemplo, nós temos um beato já, né? Carlo Acutis, né? Carlo Acutis, que pode inspirar os jovens hoje. Eu vejo assim que a santidade, né? Ele morreu com 15 anos. Sim. Uma vida muito curta, mas demonstrou um amor a Deus muito grande. Então, esse tipo de santo, né? Que a igreja canoniza, digamos assim, para que as pessoas possam olhar as suas virtudes, são inspiradores, por exemplo, para os jovens. Nós vemos tantos problemas com a juventude. Eu mesmo sou professor, né? Universitário, né? Na PUC Paraná. E a gente convive muito com os jovens. A gente vê as deficiências, as dificuldades que eles têm, né? Hoje, uma crise de pânico, ansiedade, etc. Talvez seja o sentido da vida que lhes falta em alguns, né? Às vezes desestrutura familiar, em consequência disso acabam também tendo esses problemas, mas sobretudo a gente vê muita falta de espiritualidade de alguns, assim, né? Vivendo uma vida que ainda buscam, Deus está lá, né? De braços abertos o tempo todo para nós. A gente acaba encontrando um dia, cada um no seu tempo, né? Ou através do sofrimento, ou através de algum encontro diferente, um retiro, alguma coisa que alguém fez, um amigo pode apresentar alguma coisa diferente, e esses jovens podem realmente encontrar um caminho diferente de santidade. Veja que a santidade não é algo assim como ser bonzinho, mas é algo assim que, mudado o nosso interior, nós nos tornamos diferentes, né? Unido justamente a Deus, né? E não é algo que se faz por recompensa. Por exemplo, eu não vou fazer ofertar alguma coisa para alguém e filmar e ficar filmando para eu ter a minha recompensa, como se faz muito hoje nas redes sociais, né? Sim. Mas não, é Deus que está vendo o teu interior, é Deus que vai recompensá-lo, é a sua conversa com Deus. Então tem que ter mística mesmo, né? Como também Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, né? Inspiradora, dizia que nós temos dentro de nós uma alma que é um cristal, algo puro. E nessa alma muitas moradas, né? Castelo interior, né? Castelo interior. Então, dentro desse castelo interior, dentro dessa morada, tem um quartinho lá muito especial, que é da nossa relação com Deus e que é o principal quarto da nossa vida, da nossa alma, né? Sim. Então, quem hoje em dia pensa nisso, né? Estamos geralmente pensando em outras coisas, nos boletos, nas dificuldades, no trânsito. Mas aí que tá, por exemplo, será que é possível que mesmo tendo os boletos para pagar, os trabalhos a realizar, que são necessários à sobrevivência no mundo mesmo, que é bem materialista, ou seja, nós temos essa parte material, não tem como a gente negar isso, mas é possível viver esta santidade, essa busca, iniciar isso, mesmo em meio a todos esses desafios? Veja, Carol, se nós olharmos as cidades hoje, se alguém está passando de carro, por exemplo, ou a pé nas ruas, são as mesmas realidades do tempo de Jesus. Muito parecido, né? Nós temos os pobres, nós temos a violência, nós temos questões políticas, tudo que tinha lá nós temos aqui. Tudo igual, só muda o tempo. Muda o contexto, né? Vivemos as mesmas coisas. Sim. Então, assim, se nós tivermos o olhar caridoso, e a caridade é a alma da santidade, já diz o catecismo, caridade é a alma da santidade. Então, se não tivermos caridade com os outros, nós não desenvolvemos isso, não desenvolvemos a santidade, né? A santidade é um dom, não é algo que nós recebemos porque fizemos tal coisa, né? É um dom. Não é mérito, né? Não é mérito. Então, nós vamos aos poucos desenvolvendo isso
em união com Deus. A cada momento que nós olhamos a cidade, eu olho um prédio lindo, uma árvore linda, mas lá está aquele deitado lá em cima de um jornal. Alguém olha para ele? Não é da parábola do bom samaritano? Alguém olha para ele? Continua tudo igual. Alguém vai se interessar? Alguém vai ter uma atitude? Nós sabemos as dificuldades sociais, são complicadas mesmo, né? A gente às vezes não pode sozinho mudar o mundo. Mas reza por ele aquela noite, por esses que a gente não conhece, não é? Quando conseguimos rezar, não é? Quando lembramos de rezar. Então, sim. digamos, de certa forma, a chamada de atenção para todos nós mesmos, né? Essa vida sempre de oração. Tem algo mais, né? Acredito que justamente essa busca de santidade é isso. É um pouco mais a cada dia. Não tem como retroceder. E não é nem acho que uma questão de não poder, que possível é. Mas eu não sei, eu vejo, né? Eu vejo como um caminho que a gente tem que olhar e desejar. Pedir até essa graça de querer, né? Isso. É importante. Eu me lembro assim de alguns santos que acho que são inspiradores. Um é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, acho que ele identifica muito pela história, né? Sem ele dúvida. teve uma conversão, como São Paulo, né? Sem dúvida. Você mencionou Santa Teresa d'Ávila, até li o livro dela, mas tem eu vejo que tem alguns santos que, acho que pela época, causam um pouco de temor na hora que você entra em contato, né? Então, você poderia citar alguns que sejam inspiração para aqueles que estão começando o caminho, que de repente não São João da Cruz, que já vai direto, né, para uma coisa tão uma mística pesada assim. Algo assim que seja mais um convite. Consegue lembrar de algum? Não sei se seria Santa Teresinha. Santa Teresinha, mas acho que o modelo assim mais de ternura mesmo, assim, é mesmo Nossa Senhora. Nossa Senhora. Sim. Porque é perfeita, né? Sim. Então seria o início da ternura assim das nossas vidas, assim, né? Que nós não podemos esquecer. Inclusive, o próprio Carlo Acutis era devoto da Santa Mãe de Deus. E os grandes santos, né? Sempre tem muita devoção a Nossa Senhora. Todos, né? São Pio também. Todos. São Pio de Petreutina. Todos os santos têm realmente essa grande devoção a Nossa Senhora. Então acho que o que a gente não pode fazer é achar que, claro, é um caminho de devoção, né? Um caminho de devoção, mas sempre ligado a Cristo. Então, às vezes, em momentos anteriores na história da igreja, nós tínhamos uma devoção exagerada, lembrando pouco de Jesus, né? Lembrávamos das virtudes, mas lembrando pouco de Jesus. Mas hoje eu acho que isso já está mais esclarecido, assim, né? Mas a juventude, eu acho que o próprio beato Carlo Acutis pode inspirá-los, né? Sim. Se nós pensarmos em jovens, sim, né? Com certeza. Pensarmos em jovens. E é importante, né, ter essa inspiração para os jovens. Porque como viver uma santidade no mundo de hoje, no meio universitário, no meio laboral, às vezes você pode ser mal interpretado até, né? No sentido de, poxa, tem certas coisas que ele não faz, tem certas coisas que ele deixa, não vai com a gente por causa disso. Mas não é porque ele é tolhido moralmente, porque ele tem valores que acha que não, vou deixar isso. Sim, com certeza, é a verdadeira liberdade, verdadeira. Né? Diácono Henry, seja muito bem-vindo sempre. Obrigada por trazer esse tema aqui pra gente, viu? Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Carol. Próximo bloco a gente vai falar sobre os animais de estimação, como que você pode ter um melhor relacionamento do ponto de vista de adestramento, de psicologia. Então eu volto com esse tema. A gente sai com imagens da cidade de Sobral, no Ceará, canal 45.1, padroeira Nossa Senhora da Conceição. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. E nós estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas em 2024. Já abrimos durante esse mês de abril, primeira etapa, e já olhando onde nós queremos chegar, a terra prometida. É por isso que nós convidamos você, que já é o nosso associado fiel de todos os meses, que nos ajude a dar este passo e ir além, porque a campanha de Jesus das Santas Chagas é uma forma de nós expandirmos esta obra, que leva, é claro, sempre
a pessoa de Jesus Cristo, às famílias, a todos os lugares do Brasil e do mundo. Então nos ajude. Você que já é associado, você recebeu um boleto na sua casa de cor amarela. Essa é para a doação extra. Então você pode fazer por lá, você pode fazer pelo telefone que aparece para você, 41 3221 6060, pelo QR Code que aparece na sua tela, apenas por esses canais que são oficiais. O site padrereginaldomanzotti.org.br e também pelo aplicativo da obra você consegue fazer a sua doação. Nos ajude, seja generoso. A gente sabe que para quem participa de todas as campanhas sempre temos um mimo especial e teremos, viu, também este ano. E é claro que vai ser voltado a São Pio de Pietrelcina, porque é o ano que nós dedicamos na obra Evangelizar a ele. Mas agora a gente fala sobre adestramento, sobre psicologia dos animais. Olha, tem psicologia envolvida, viu? Eu não sei aqui se a gente vai, nós levarmos uma aula aqui para lidar com os animais, como que vai ser, mas eu vou falar com um especialista que está lá na cidade de São Paulo, capital, estado de São Paulo. Sérgio Moro, seja muito bem-vindo, meu querido, adestrador e psicólogo canino, né? Isso mesmo, Carol. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Obrigada pela tua disponibilidade em falar deste tema. Aqui eu gostaria de ir, assim, para uma parte mais prática, né? Nós sabemos que temos muitos animais domésticos hoje nas casas e nem sempre o pessoal se atenta a esse relacionamento de longo prazo que é ter um bichinho de estimação, né? Então, qual que é a importância? Vamos começar por aí, de ter um adestramento ou de entender essa psicologia canina. Bem, eu quero deixar claro que adestramento é uma coisa, comportamento é outra coisa totalmente diferente. Tá. As pessoas costumam confundir. Quando elas têm um problema de comportamento, elas procuram um adestrador. Se o adestrador tiver alguma especialização na área comportamental, ele poderá até ajudar essa pessoa. Agora, se a pessoa é um adestrador, ele sabe ensinar o cachorro a andar junto, sentar, deitar, ficar no lugar, isso não tem nada a ver com um problema de agressividade. Tá. Isso não tem nada a ver com um problema de ansiedade de separação. São coisas diferentes que devem ser tratadas de formas diferentes. Tá. Então, primeiro é preciso, de alguma forma, diagnosticar se é uma questão comportamental, se é algo mais psicológico, é isso? Correto. Para isso, uma pessoa capacitada, ela tem condições de aplicar uma anamnese e chegar a essa conclusão de uma forma rápida. Tá? E como que o dono, né, do animal vai saber isso? Ele vai ter geralmente uma queixa, né? Como que para você geralmente chega? Como que ele identifica que tem um problema? Então, normalmente ele vem com a reclamação dele. Eu costumo aplicar uma anamnese, onde eu procuro colher dados para poder chegar a um diagnóstico. Tá? E eu quero frisar aqui que é muito importante quando a pessoa adquire um cão, ela pega um cão e tudo mais, ela, antes de comprar esse cão, ela procure uma pessoa que tenha condições de orientar ela, porque dependendo do que ela for fazer com esse cão no dia a dia, que nem essa imagem, ela é muito bonita, mas se é um cachorro que tem um alto grau de dominância, essa pessoa com certeza vai ter problemas de comportamento com o cão na área de agressividade. Tá? Se ela pega um cão com baixo grau de dominância, ou melhor dizendo, com alto grau de submissão, ou um cão submisso, não tem problema nenhum. Já se ela pega um cão com alto grau de dominância, o cão vai enxergar esse tipo de comportamento, esse tipo de postura da pessoa como uma fraqueza, certo? E o cão, ele vive em constante neurose de que ele precisa ter um líder para defender ele e o território dele. Se ele não identifica isso no proprietário, ele vai chegar e assumir a postura de líder. Que interessante. Aí, muitas das vezes, o dono acha que o cão está desobedecendo ele ou está contrariando ele e resolve repreender o cão. Aí o cão olha e fala, pô, mas no seu comportamento no dia a dia, você está me falando que quem manda sou eu. Se quem manda sou eu quem mando. Aí o cão se vê na obrigação de corrigir o dono.
Entendi. É Nossa, aí que começa a surgir interessante. os problemas de comportamento. É uma psicologia mesmo. Sérgio, deixa eu entender então, isso tem a ver também com a personalidade ou não? Isso tem a ver com puramente o comportamento, personalidade. É o perfil psicológico do cão, a personalidade do cão. Tá, entendi. Tá. E como que faz para mostrar para o cão, independente da função? Claro, tem que ter essa clareza, imagino, né? Mas como transparecer nas atitudes do dia a dia que quem manda é o ser humano e não o cachorro? Colocar limites para o cão no dia a dia é muito importante, principalmente para o cão que vive dentro de casa, porque ele vai enxergar de uma forma diferente de um cão que vive no quintal. Tá? Ele dentro do apartamento ou dentro da casa convivendo com essa pessoa, tá? Ele vai ver a família como uma matilha. E decorrente da postura das pessoas diante dele e tal, e até mesmo das visitas, ele vai ter determinados tipos de comportamento. Entendi. Tá, e aí você está falando do ponto de vista, porque você tem as duas especialidades. Você está falando como adestrador ou como o psicólogo canino? Não, agora eu estou falando como psicólogo canino. Tá, entendi. Tá? Certo? E outra, o adestramento, certo? O cão se submeter a obedecer o proprietário ou o adestrador, também dependem dessa postura do proprietário colocar os limites para o cão. Porque se ele fala para o cão que o cão é o todo-poderoso, que o cão é quem manda, que o cão é o bam-bam-bam, ele nunca vai conseguir mandar nesse cão. Não existe isso de você pegar e pagar para alguém fazer o cão se submeter a você. Sim. Se você continua dando essas informações, não, quem manda aqui é você é o todo-poderoso. E de repente, do nada, você resolve começar a mandar nesse cão. Não existe isso. Tá. Então uma pergunta. Para aqueles que não foram ensinados desde cedo, depois de uma certa idade, consegue ensinar? Você consegue mudar. Tá? Desde que você mude o seu comportamento, que nem nós chamamos isso de fazer uma reestruturação, certo? Na hierarquia Tá, da matilha, da relação. Tá? Se você fizer uma reestruturação e aí você quiser entrar com um adestramento, você vai ter um resultado positivo. Tá? Entendi. Sérgio, você consegue dar algumas dicas práticas para que as pessoas possam testar? Dicas práticas. Primeira coisa, o cão que vive dentro de casa, vive num apartamento, isso eu falo porque eu dou muitas consultas, eu visito várias casas e tudo mais, as pessoas falam muito. Elas falam demais com o cão, coisas que não têm que ser feitas. Um exemplo seria você ir para o Japão, você não falar o japonês, a língua local, certo? E simplesmente todo mundo falar com você em japonês. Você vai ficar louca. Sim, entendi. Cão entende gestos, que nem linguagem universal. Gestos, tá? Atitude, postura. Isso que o cão entende. Não adianta você falar um monte de coisa que ele vai ficar olhando e dependendo que nem... E normalmente essa postura do proprietário de falar constantemente com o cão, acorda falando e vai dormir falando com o cão. O cão cria uma dependência disso. Nossa. É onde começa a surgir os problemas de comportamento relacionado à ansiedade de separação, que é quando o proprietário sai de casa e deixa esse cão sozinho. É como se fosse uma droga. O cão cria dependência dessa convivência, desse momento que o proprietário fica falando com ele. Tá? Então, quando ele fica sem o proprietário interagir com ele, falar com ele, dar atenção para ele, ele entra em desespero. Ele entra numa crise de ansiedade tremenda. Tem cães que, são capazes de destruir um sofá inteirinho se o proprietário deixar ele muito tempo sozinho. Eles roem pé de cadeira, eles fazem 1000 coisas assim absurdas. Até mesmo aquele cão que sabe fazer as necessidades no local certinho, certo? O proprietário sai de casa, deixa ele um determinado tempo sem a companhia, sem a presença dele, ele vai lá e faz no lugar errado. Aí qual a primeira coisa que o proprietário faz? Ele chega em casa, vê aquilo, olha, você fez isso, tá errado, você sabe fazer, é lá que você tem que fazer. Se o cão estava
carente da pessoa falar com ele, o que o proprietário fez logo que ele chegou? Falou. Aí o cão vai olhar assim e falar, pô, quando eu faço isso, a primeira coisa que ele faz é me dar atenção. Nossa, que interessante. Isso vale também para a companhia do cachorro, por exemplo, uma coisa mais silenciosa, mas de alguma forma, sempre que o dono está em casa, o cachorro está próximo, no mesmo ambiente, aos pés. O cão pode estar próximo, pode estar no mesmo ambiente, mas que nem eu tinha uma cachorra na empresa, eu tenho uma empresa também, e eu peguei essa cachorra na rua. E eu tenho o hábito de chegar, porque você nunca pode criar uma rotina com o cão. Que essa rotina vai dar informações para o cão e vai gerar ansiedade, principalmente se essa rotina trazer boas coisas para o cão. Vou dar um exemplo. Tocar a campainha da casa, você atender, eu estar chegando e lhe dar $100. Eu faço isso 3, 4, 5 vezes ao dia. Vou falar em dólar, porque o real tá carinho. Conclusão, eu informei pro cachorro que toda vez que eu chegar, eu vou tocar a campainha e vou dar $100 para ele. Então, que nem quando eu sair, opa, ele vai voltar e vai me dar $100. Meu Deus, quando ele chega? Ai, meu Deus, e aí? E quando ele chega? Ai, meu Deus do céu, onde, quando? Porque daqui a pouco o cachorro está desesperado numa crise de ansiedade e isso vai fazer com que ele procure resolver esse problema internamente. Como? Modificando o ambiente. Aí ele vai lá, rói a cadeira, rasga um pedaço do sofá, isso, aquilo, tal. Quando você chega, você vai lá e dá atenção. Pronto. É a mesma coisa. Entendi. Então as pessoas têm que tomar cuidado em não criar uma rotina, principalmente com cães que dormem dentro de casa, tipo, acordou, anda, vai, faz tudo que você tem que fazer, depois de 15, 20 minutos, você vai e fala com o cachorro, chama ele, agrada ele, tudo mais, tal, de repente vai lá, volta a fazer novamente o que você tem que fazer. E do nada, se você quer se relacionar com o cachorro, do nada você está fazendo um negócio, vai lá, chama o cachorro outra vez, agrada, ou faz ele sentar, faz uma gracinha, aí sim, entra o adestramento. Senta, deita, tá legal, papá. Daqui a pouco você não vai ficar o dia inteiro, senta, deita, amor, cumprimento, faz isso, faz aquilo. E você também não vê 2 cachorros que convivem no mesmo quintal. Se você colocar eles no mesmo quintal, você não vai ver o cachorro o dia inteiro com o outro cachorro. Vocês desculpem, eu gosto de dar exemplos, tá? Sim. Vocês não vão ver isso. Já o ser humano, ele passa o dia inteiro falando com o cachorro. Sim. E o cachorro não entende nada, o cachorro fica desesperado. Sim. Às vezes fala doce, às vezes fala bravo, e aí? Nossa, muito interessante, viu? Nunca tinha ouvido um discurso nesse sentido. Obrigada, Sérgio, por compartilhar aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. Sempre bem-vindo, viu? Aqui é a TV Evangelizar. Obrigado. Abraço a você de São Paulo. A gente volta para falar sobre canetas emagrecedoras, que não é nada para você que está procurando dieta. Tem um uso específico, é sobre isso que nós vamos falar. Então a gente sai com as imagens de Fortaleza, no Ceará, canal 21.1. Lá onde fica a Ponte dos Ingleses, que também é conhecida como Ponte Metálica e que é um cartão postal de Fortaleza, construída no século XX. Volte comigo. O Senhor iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. E estão abertas as inscrições para o VEM, Festival Voz, Evangelização e Música 2024. É o maior festival de música católica da TV brasileira e você pode participar. Sabe como é muito fácil, viu? Nós temos um tema para esse ano, que é Santas Chagas, e você faz a sua inscrição de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo vemfestival.com.br. Só preste atenção que
Nós temos um prazo, vai até o dia 12 de maio. Mas você submete a sua inscrição, você vai pisar aqui nos palcos de Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar é Preciso, e vai divulgar a sua música. Nós queremos levar a evangelização pela sua composição ou pela sua interpretação. Então, se você é intérprete ou se você é compositor, se inscreva até o dia 12 de maio com a gente e participe do Vem Festival 2024. E agora a gente fala sobre saúde, sobre obesidade, controle de peso. Nós temos acho que é um novo produto. Eu confesso que não conheço muito sobre as canetas emagrecedoras. Vou aprender junto com você aqui hoje e com a Ana Paula Murbach. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, tudo viu? Bem, muito obrigada. Ana, nutricionista e biomédica. Isso. E até já deixei aqui um alerta para o pessoal antes, né? Que a gente não vai dar dica de emagrecimento. Hoje não é o caso, né? É algo mais específico, não é? Exatamente. Então fala pra gente, o que é a caneta emagrecedora? Então, hoje nós temos vários tipos de caneta emagrecedora com ativos diferentes. Então, vamos falar hoje em especial sobre a semaglutida, que é um tipo de ativo que vai ajudar a inibir a fome. Então, ele atua no organismo dando sinal de sim, ó, você está saciado, não precisa comer. Entendi. Então, aí as pessoas acabam perdendo peso. Mas como que ela é? Ela é uma caneta mesmo? Eu nunca vi, por isso que eu tô te perguntando. Ela é uma caneta, tamanho... Isso, do tamanho de uma caneta tamanho de uma mesmo. caneta. Exatamente. Tá. Aí tira a pontinha ali, tem uma agulhinha bem pequenininha, então faz a troca toda semana dessa tem uma agulha. agulha. Sim, E aí você aperta... Então é uma injeção, como se fosse uma injeção? Como se fosse uma injeção. Como se fosse... Na região do abdômen? Na região do abdômen, ou no interior de coxa, ou atrás dos braços. Então ela é bem subcutânea, é uma agulhinha bem pequenininha mesmo. Tá, e daí ela inibe a fome. Isso, então ela tem um ativo inibidor da fome. E você citou várias, tem vários tipos. Todas elas agem na inibição da fome ou não? Exatamente, todas elas. Isso. Muda só o princípio ativo, Só é o isso? princípio ativo. Então, hoje é a semaglutida, que a gente vai falar, daí tem a liraglutida. Qual que é a diferença? A liraglutida é um pouquinho mais leve e você aplica, então, uma vez por dia. Tá. E a semaglutida uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. Então, a frequência vai mudar e também, para que casos que ela é indicada? Ela foi feita, então os estudos que tem é voltado para paciente diabético. Então é uma caneta que foi feita justamente para controlar o diabetes. Mas perceberam, em estudos off-label que a gente chama, perceberam que as pessoas que usavam a caneta tinham esse processo de emagrecimento. E aí, então ela não foi criada para emagrecer. Não Hoje se chama caneta emagrecedora, mas ela foi criada para diabetes. Exatamente. Nossa, ela é um que tratamento para diabetes. Entendi. Então aí perceberam que as pessoas estavam efeito emagrecendo. Colateral, de alguma forma. Exatamente. Só que o que a gente percebe na prática? Que as pessoas que fazem o tratamento para emagrecer, então elas fazem por um curto período. O diabético ele tem que usar praticamente para sempre a caneta, porque ele precisa fazer o controle da glicose sanguínea dele. A pessoa que faz o uso para emagrecer, ela faz o uso por um determinado período, normalmente 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e depois para de usar a caneta. E o que a gente percebe? Que às vezes a pessoa volta a engordar depois do que porque você cessa está o uso da agindo caneta. na inibição, então se ela para de usar, provavelmente ela volta a ter fome. Exatamente. Então, esse seria o lado ruim. Tá. Então, eu como nutricionista, eu defendo o lado de que as pessoas têm que cuidar da alimentação e se incentivarem a fazer atividade física, que ainda é o melhor segredo para o processo de emagrecimento. Sim, isso é o melhor. Mas, por exemplo, existe uma combinação desses fatores? A pessoa, ela está fazendo acompanhamento com o nutricionista, está empenhada, mas quer uma ajuda, de repente, para... Sim, exatamente. Não sei se para acelerar ou para firmar a persistência dela. Exatamente, seria a combinação perfeita. Então, a pessoa, ela quer se animar um pouquinho mais, porque o processo de emagrecimento de forma natural é um pouquinho mais demorado. Então, a caneta vai potencializar esse efeito. Então, vai ter um emagrecimento mais rápido. Mas, enquanto isso, como a pessoa não tem fome, ela acaba parando de comer. E a gente fala assim, não, mas o teu corpo precisa de nutrientes, até porque senão vai ficar com cansaço, fraco. Confusão mental, fraco. Então é importante, neste período, mesmo sem fome, incluir uma alimentação equilibrada e saudável, para que não tenha esses outros efeitos colaterais que a caneta possa dar. Tá, mas quando você fala de inibir o apetite, então ela tira totalmente? Tira totalmente o apetite. A pessoa... mas então tem que ser feito mesmo com acompanhamento médico. Exatamente. Não pode ser a pessoa vai lá e vou usar a caneta, senão ela pode fazer muito mal. Tem que fazer o acompanhamento médico. Então, normalmente, o
médico, quando ele indica a caneta emagrecedora para o paciente que está com dificuldade, que já fez de tudo para emagrecer, não está conseguindo, então o médico indica, faz a prescrição da caneta e junto o acompanhamento com o nutricionista, para que cuide e mude os hábitos alimentares, para que depois ele, né, consiga manter essa perda de peso sem o uso da caneta. Entendi. E por quanto tempo que dura esse efeito? Tudo bem que você falou que tem uma que é todos os dias e uma que é uma vez por semana. Isso. Mas, por exemplo, entre uma dose e outra, ela já começa a sentir fome? É essa a frequência? Ou de um dia pro então outro? assim, ele faz a aplicação da caneta, normalmente nos 2, 3 primeiros dias, né? A pessoa fica ali mais sem apetite e aí depois vai voltando gradativamente, daí já tá na hora de fazer a aplicação novamente. Então ele vai voltando aos poucos. Vai voltando aos poucos, exatamente. Entendi. E aí tem as doses também, então, por exemplo, tem essa que você aplica uma vez por semana, mas ela pode ser comprada em dose de 0,25, 0,5 e 1. Aí o médico vai ver a dosagem que vai colocar conforme a necessidade do paciente. Tá. E precisa fazer algum tipo de exame para acompanhar? Sempre, né? Então tem que fazer. Se tem algum efeito colateral, pode dar algum efeito colateral pode. ou não? Principalmente tonturas, enjoos, confusão mental. E um dos efeitos colaterais para quem não é diabético é ter a hipoglicemia. Então por isso que é importante manter uma alimentação equilibrada para que não tenha esse processo de hipoglicemia. Tá, agora me ajuda a entender por que ela foi criada para os diabéticos, assim, que foi a origem, né, dessa Porque criação. ela faz o controle de glicose sanguínea. De glicose. De glicose, exatamente. E o que a gente percebe na prática clínica hoje? Que as pessoas, elas estão engordando justamente porque elas não fazem esse controle de glicose sanguínea. O que a gente percebe? Os pacientes obesos, eles fazem 2 refeições por dia. Então, eles passam a manhã inteira em jejum, chega a hora do almoço, come. Tá, a glicose faz um pico. Sobe, exatamente. A tarde inteira não come, chega no final do dia, come um monte. Aí vai dormir ainda. Exatamente. Aí esses Tá. picos de hipo e hiperglicemia é um dos fatores que leva ao processo de aumento de peso. Então tem uma disfunção hormonal ali no organismo, né? Entendi. Então, como a caneta emagrecedora faz o controle da glicemia no corpo, então assim, mesmo a pessoa não comendo, ele tenta manter esses níveis de glicose sanguínea. Mesmo que a pessoa tenha os picos de consumo inadequado. Exatamente. Então a caneta faz manter esse pico aí. Ainda assim, então, é uma ferramenta que precisa de em ambos os casos, tanto na diabetes quanto para o emagrecimento, precisa de um acompanhamento de comportamento, exatamente, de reeducação, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas se sabotam, né? Sim. Até a gente comenta... Era muito mais fácil ir só na aplicaçãozinha a vida inteira, né? Exatamente. Falar, né? Até as pessoas comentam assim, mas eu como sem ter fome. Então, mesmo a caneta tirando o apetite das pessoas, a pessoa olha e ela tem o hábito de comer. Então, ela vai comer um chocolate ou ela vai comer um pão só pelo fato de estar olhando aquele alimento. Então, mesmo sem fome, que é o que a gente chama de fome emocional, psicológica, ou o fato da condição ali. Eu estou aqui, se você me servir alguma coisa agora eu vou comer, porque é um hábito, né? Sim. Então, é muito mais do que só sentir a fome e não sentir. Tá, entendi. É o hábito. E fala de novo o nome do princípio ativo. Que semaglutida. Semaglutida. Isso. Como que ela age no organismo? Ela manda uma mensagem cerebral? Exatamente. Então, ela atua... Naturalmente, nós liberamos um princípio ativo no nosso organismo que se chama GLP-1. Que é um hormônio que fala assim, normalmente a gente come, esse hormônio fala, estou saciado, não precisa mais comer. Essa caneta, ela simula esse hormônio. Então, a semaglutida, ela é um análogo, ela é muito parecida com esse hormônio que a gente chama de GLP-1. Então, ele fala pro corpo, você não precisa comer, você não está com fome. É como se você estivesse liberando esse hormônio mas ela é hormonal? É um hormônio ou não? Não, ela não é um hormônio. Não é um hormônio. Não é considerado. Não é considerado um hormônio. Mas ela atua como se fosse esse hormônio naturalmente produzido pelo nosso intestino. E daí, então a gente está meio que enganando o organismo. O corpo acha que a gente comeu, né? Então, quando a gente come, se fosse naturalmente, né? A gente come, o corpo produz o GLP-1 e fala, olha, você está saciado. Beleza, a gente para de comer ou, né, a gente vai demorar mais tempo para comer. E quando a gente aplica a caneta, mesmo sem comer, o corpo faz esse corre o risco de o corpo entender, já que é algo parecido com a produção natural do corpo.
corre o risco de acontecer como acontece com a melatonina, acho que acontece isso, né? Do corpo parar de produzir porque tem um agente externo fazendo o papel. Ainda não tem muitos estudos científicos que falam sobre isso, mas eu acredito que não, até porque quando a pessoa para de tomar o medicamento, ela volta a ter fome e volta a comer normalmente. Né? Exatamente. É novo esse medicamento ou não? Não, ele é um medicamento antigo. O que está acontecendo? Estão vindo novos estudos, porque os estudos eram com base nos tratamentos diabéticos. Né? Entendi. Aí os estudos fazem ficar mais acessível, as pessoas querem saber. Exatamente. Mas precisa de prescrição médica não para comprar? O ideal é sempre com a prescrição médica. Mas, então, mas não é exigido? Infelizmente, a gente percebe que, né, está tendo a venda nas farmácias sem o uso de receituário médico. Não é algo que a Anvisa colocou ainda. Isso, exatamente. Então é importante não se medicar, né? Acho que nesse caso é bom falar. Porque assim, mais do que só ter a proibição ou a liberação, é a consciência, né? A gente está conversando aqui justamente para isso. Sim, então assim, o ouvinte, né? A pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se ele ficou curioso ou se ele já conhece, né, a caneta e tem vontade, curiosidade de ver o uso, que vá no médico endocrinologista, que normalmente é o profissional que vai fazer a indicação. Né? O médico vai ver se tem a real necessidade desse paciente fazer o uso da caneta. E aí, se o médico vê que tem necessidade, e aí vai com a receita e compra. Né? Mas aí o que a gente vê assim, a menina usou, vai lá na farmácia e compra. Aí é onde está feito o estrago. Ali é perigoso, né? Exatamente, porque daí as doses, é muita confusão mental. Sim. Então chega a embaralhar a cabeça mesmo. Entendi. Não, mas com certeza o pessoal tá atento em casa, né? Exatamente. Ana Paula, muito obrigada, viu? Imagine, Carol, eu que sempre agradeço. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olha, estamos acabando, gente, o nosso programa. Então, deixa eu me despedir de você, mas a gente se encontra amanhã novamente, tá? Continue aqui na nossa programação. Fique com Deus.